Boa noite, pessoal. Pessoal entrando aí. Boa noite. Boa noite. Os comentários estão abertos. Se alguém quiser deixar alguma. Vou chamar o Fernando aqui já. Bom, pessoal, aqui é o Breno. Eu sou sócio da WFlow. E o objetivo da nossa live de hoje é trazer para vocês, direto aí da XP, um panorama de mercado e os impactos do coronavírus no mercado financeiro. Como temos um conteúdo de bastante qualidade, vocês podem clicar aí do lado no botãozinho do aviãozinho e mandar para amigos, familiares que tenham interesse do assunto de investimentos, mercado. A gente da WFlow, a gente se sente muito responsável em trazer para vocês esse tipo de informação, até mesmo porque é um momento mais sensível e nós, como temos mais de 2,5 bilhões de reais assessorados, a gente fica bem prestigiado com a presença aí do Fernando. Fernando, Obrigado. Tudo bem? obrigado. Tudo certo. Fazendo home Tá. office também? É isso. Todo mundo quarentenado aí em época de coronavírus, né? A gente falou que ainda bem que, diferente das outras crises, pelo menos agora a gente consegue trazer bastante informação, né, para os clientes, sem É estar isso. presencialmente na empresa, né? Exatamente. Mas o mais importante nessa hora é cuidar da saúde, cuidar dos familiares, enfim, acho que esse seguir a recomendação aí dos médicos, né? Acho que é importante. É. Fernando, a gente começaria, né, realmente, começar agradecendo tanto a XP quanto você por estar perto da gente nesse momento de Claro. mais incerteza assim, de mercado. A gente recebe muita, principalmente os clientes, né, recebem muita informação diferente nas mídias e buscar agora uma fonte de qualidade para a gente é essencial, até para tomada de decisão, né? E Claro. para aqueles que ainda não te conhecem, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí antes de chegar na XP, como é que foi a sua história para a gente, até para a gente já entrar nas perguntas depois, por favor. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu tô há quase 17 anos no mercado. Entrei no mercado em 2003. Você está me ouvindo bem, não? Que eu tô. O áudio tá Tá perfeito? maravilhoso, tá Tá, ok. beleza. Já cobri sempre como analista, né? Então já cobri vários setores da bolsa, já fui analista de siderurgia e mineração, trabalhei em estratégia de bolsa também. Eu fiz depois vários anos de bebidas, alimentos e agribusiness, né? E agro. E aí, em 2008, 2009, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá em Nova York, voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui, continuei cobrindo bebidas e alimentos. E aí, em 2016, o banco que eu trabalhava, né, o Bank of America, me convidou para ir para Londres cobrir o setor de bebidas e consumo lá na Europa. Então, foi uma experiência super legal, porque aí eu tive oportunidade de cobrir um setor muito maior, né, num mercado muito maior do que o nosso mercado brasileiro, enfim, empresas também muito interessantes e abriu muito a minha cabeça, né, não só para a gente ficar pensando, né, em Brasil, mas olhar algo mais global. Vim para a XP no começo desse ano, com a missão aí de continuar o trabalho que o Karel e o time Carel. fizeram, né, que foi um trabalho excepcional. E a gente tem muito essa missão, né, de trazer conteúdo de qualidade, mas também democratizando esse conteúdo, né? Acho que é algo que a gente preza bastante de continuar a ajudar o brasileiro a investir melhor, né? Acho que esse é a nossa grande missão. Também sou estrategista-chefe da XP, além do head da área de análise. Então é isso. Importante para o pessoal conhecer ali, realmente é uma presença bastante importante aqui para a gente trazer para os clientes. E, Fernando, recentemente, né, a gente vem acompanhando muito o mercado e todo Uhum. dia, principalmente nós, assessores, a gente recebe perguntas dos clientes e até mesmo de amigos, até onde isso vai, qual que é o tamanho dessa crise, como é que os principais países estão enfrentando, né? E você poderia nos passar uma visão e principalmente dos fatores que culminaram nessa crise que a gente está presenciando no mercado? Claro. Olha, eu acho que o que mais assusta nessa crise não é só tanto quanto caiu o mercado, mas sim quão rápido caiu, né? Ou seja, a gente nunca tinha visto antes uma queda tão rápida assim
nos mercados globais, né? Quando a gente olha mesmo a crise de 2008, demorou 4 meses para o S&P nos Estados Unidos entrar em um bear market, né? Ou seja, cair mais do que 20%. Em 1929, né, que foi a pior crise da história, demorou 35 dias, né, para o S&P cair mais de 20%. Dessa vez foram 16 dias só, né? E desde então, o mercado, o S&P até agora já caiu coisa de 25%, Dow Jones 30%, e isso em coisas de duas, 3 semanas, né? Isso que é bastante assustador, foi a rapidez dessa queda. Dito isso, já vimos quedas muito maiores no passado, né? Então, o que a gente vem falando sem dúvida, né, o mercado já está bastante mais atrativo, sem dúvida já tem papéis de qualidade pagando dividendos já bastante altos e que vão ser pouco impactados por coronavírus, né? Dou o exemplo das empresas elétricas, por exemplo. A gente já vai chegar nesse tema. Exato. Já tem bastante oportunidade por aí. Porém, quando a gente analisa as crises do passado, e principalmente as crises que tivemos recessão global, né? Ou seja, a gente olhou os últimos 30 anos, todas as crises, todas as grandes correções do Ibovespa, e a gente olhou lá, dessas aqui, quais que tiveram recessão global, né? E aí, o que a gente percebeu? Que a média de queda do índice em cenário de recessão global é entre 45% até 60% de queda, tá? Até agora, a gente caiu 41%, 42%. Então, assim, a considerar pela média, né, de quedas no passado, em teoria não teria muito mais para cair, né? Você teria aí mais 10% no máximo, né? Acho que para quem já passou seis circuit breakers em uma semana, em 10 dias, exato. Falar que vai cair mais 10, acho que não assusta mais ninguém nesse momento, né? Mas, então assim, a contar pelo passado, teoricamente não teria muito mais para cair. Aí a próxima pergunta que as pessoas estão fazendo, desculpa me alongar, e se cair o mesmo nível que caiu em 2008, né? E se essa crise virar uma grande crise de crédito e aí cair o mesmo nível que caiu em 2008? Aí sim o índice poderia cair um pouco mais, né? No estudo que a gente fez lá na XP, a gente mostrava que se o índice caísse nos mesmos níveis de múltiplo, né? De preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, etc., que chegou lá em 2008, daí o índice poderia cair entre até 45 a 50 mil pontos. Aí a gente pode discutir quais as diferenças que a gente vê dessa crise versus o passado, enfim, mas eu queria deixar de panorama que acho que a mensagem principal é que, sem dúvida, tem várias empresas agora, quando a gente fala em liquidação, né, com preços bem mais atrativos, porém, para o investidor saber que vai ter bastante volatilidade de preço, né? Então, é isso que a gente ia falar. É justamente isso. Várias perguntas que vieram, a gente até formulou algumas, e principalmente assim, como que a XP hoje enxerga, principalmente os conjuntos das medidas adotadas pelo governo para combater os efeitos do coronavírus, né? O que pode impactar, ou no caso, implicar até positivamente na vida dos investidores de maneira geral? Olha, acho que uma das grandes diferenças que a gente está vendo hoje, porque a gente não viu em 2008, é que em 2008 os governos demoraram demais para responder, né, à crise. Lembra lá que tinha uma discussão lá atrás, será que a gente pode salvar os bancos, né? Será que os bancos podem ser salvos pelo governo americano? E aí o governo americano deixou a Bear Stearns quebrar e deixou a Lehman Brothers quebrar, porque eles tinham medo de criar o famoso moral hazard, né? Que é criar um efeito né, que eles vão salvar as empresas privadas. E isso acabou exacerbando a crise brutalmente, né? Se o governo americano tivesse inicialmente não deixado os bancos quebrar, né, e salvado o sistema financeiro, a crise de 2008 ia ter sido muito menor do que foi, né? Então, acho que essa é a primeira grande diferença que a gente vê hoje que a gente não viu lá atrás. Ou seja, os bancos centrais e os governos, eles não estão esperando as coisas piorarem, eles já estão vindo com várias medidas, né? Todos os dias a gente vê
vários governos no mundo anunciando medidas fiscais, corte de juro, compra de título, enfim, tem uma série de medidas sendo anunciadas que eu acho um ponto bastante positivo, né? Que eles não estão esperando né, as coisas piorarem para agir. Falando para o Brasil, tá? O governo já anunciou várias medidas, né? Medidas fiscais, medidas enfim, de tributação também, de reduzir tributação, de reduzir algumas tarifas para alguns setores, também algumas medidas do setor de saúde, que aí no total somaram 147 bilhões, né, da segunda-feira. O nosso entendimento é que foi pouco ainda, tá? O nosso entendimento é que várias daquelas medidas já estavam previstas, elas só foram, né, antecipadas. Então, assim, precisa mais, e por isso que o governo pediu essa aprovação, né, da calamidade pública para o Congresso, porque isso vai liberar o governo anunciar mais medidas, e aí o governo não vai ter que, né, cumprir a meta fiscal desse ano por conta da calamidade pública. Isso é muito bom, porque o governo vai poder liberar recurso aí para a saúde, para a economia, né? Então, nosso entendimento do que foi anunciado até agora, as medidas foram pequenas, mas a gente espera que daqui para frente o governo vai ter capacidade de anunciar várias outras medidas, né? Inclusive o Banco Central cortando juros ontem. E quando a gente fala muito em bolsa, né, sempre vem agora, até como você comentou, a gente já passou por algumas correções, a gente, se não está próximo, provavelmente está próximo aí de um momento de reversão, como você comentou. Sim. E nesse momento, quais setores vocês acreditam que são os melhores, né? Vamos assim dizer, os setores que têm um grande potencial ali? E também na outra mão, quais são os setores que talvez tenham um pouco mais de perigo, um pouco mais de sensibilidade, até mesmo pelos impactos? Então, os dois pontos, né? Os setores que talvez, como você comentou, tenham ou vão ter pouco reflexo, né, impacto, e na outra mão aqueles que talvez tenham um pouco mais de dificuldade e dependam, inclusive, de alguns estímulos fiscais e tributários do governo. Sim. Olha, acho que em momentos de crise, o que eu falaria é o seguinte: o mais importante é caixa, né? Tanto a pessoa na sua empresa, né, quanto nas empresas que você está investindo também. É importante olhar empresas que têm um balanço sólido, né? Por quê? Porque se essa crise durar 2, 3, 4 meses, imagina uma loja ficar fechada por 3 meses, tendo que pagar funcionário, aluguel, sem receita nenhuma, né? Então, assim, o risco de crédito, ele subiu demais, né, por conta das quarentenas, fechamentos forçados, etc. Então, como o mercado inteiro caiu demais, você já tem várias empresas de qualidade negociando a múltiplos já bastante mais baratos, né? Então, na minha visão, eu acho que não é hora de inventar muita moda, né? De querer comprar aquele papel que caiu demais, só porque caiu demais, porque às vezes o mercado está olhando que aquela empresa tem um risco grande no balanço, né? E aí o que acontece? Mesmo que aquela empresa seja salva pelo governo, às vezes isso vai diluir bastante o acionista, né? Porque às vezes o governo vai ter que entrar com uma linha de dívida, aí isso vai aumentar a alavancagem, ou o governo vai ter que comprar ações e colocar capital na companhia, isso dilui o acionista. Então, enfim, o que eu diria é que hoje não adianta querer pensar em retorno só, né? O investidor geralmente pensa só no retorno. Qual o potencial de ganho que eu tenho aqui nesse papel? Não, acho que não é só isso. Hoje você tem vários papéis que te dão um potencial de ganho já bem interessante, mas que tem um balanço muito mais sólido, tem menos dívida e que vão passar por essa crise mais tranquilas, né? Então, o que a gente fez lá na nossa carteira Top 10 na XP, que é uma carteira mensal, né? Mas a gente basicamente tirou, desde o mês passado, a gente tirou exposição a commodities, né? E por que isso? Porque num cenário de recessão global, né, que tá pintando aí, com todos os países, né, parando ao mesmo tempo, commodities em geral tendem a sofrer, né? Então por isso que a gente viu todas as commodities caindo, etc. É um setor mais cíclico, né?
Porém, dito isso, para quem tem um horizonte de tempo mais longo, eu ressaltaria as ações da Vale, as ações da Suzano e as ações da JBS como interessantes. Mas, de novo, pensando no horizonte mais longo, porque são ações mais voláteis, né? Se o Com mercado certeza. continuar mais preocupado né, com recessão global e as commodities continuarem sofrendo, são papéis. JBS não é commodity, tá? Mas eu incluí nessa lista porque é mais cíclico, né? O setor frigorífico ele é mais cíclico mesmo, mas são papéis interessantes. Fora isso, né, outras oportunidades que a gente vê. Olha, acho que o setor elétrico está bem interessante e a razão para isso é que eu vejo impacto muito pequeno pelo coronavírus, né, muito pequeno mesmo, para não dizer zero, né, acho que pode ter É, algum impacto, sempre. exato, mas assim, é um impacto pequeno. Ao mesmo tempo, você já vê o nível de dividendo dos papéis do setor elétrico em 7, 8, 9%, né, de dividendo, versus um juros agora abaixo de 4, né? Então você já É. tem um colchão aí de dividendo em relação ao CDI, né, a Selic, bastante interessante, né? Então esse é um setor que eu ressaltaria. Outros papéis que a gente migrou na carteira top 10 são principalmente ligadas ao setor doméstico, né? Então a gente tem lá Banco do Brasil, que a gente gosta, a gente tem Via Varejo, a gente tem Iguatemi, Cirela, Renner, Localiza, Eco-Rodovias. Você vê assim, todos esses nomes, eles são realmente bastante ligados ao setor doméstico, né? Todos eles. Então a gente decidiu reduzir a exposição a globais e focar nesse momento mais em empresas sólidas e papéis líquidos também, né, domésticos. E aí quando o cenário começar a estabilizar, aí a gente volta a olhar os papéis de commodity. Voltou? Voltou. Só lembrando que a nossa carteira é uma carteira. Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Eu tô falando, só lembrando que a nossa carteira é uma carteira mensal, né? Então, assim, a gente tem. A gente pode mexer nela todos os meses, mas para quem tem um horizonte maior de tempo, por isso que eu ressaltei aquelas três que a gente mais gosta do setor cíclico, né? De commodities, são Vale, Suzano e JBS. Entendi. E aí reforçando só talvez na outra mão dos setores que talvez tenham um pouco mais de prejuízo ou até mesmo uma dificuldade para passar esse momento mais sensível. Acho que as aéreas, né, estão num cenário difícil, né, setor de turismo como um todo, né, acho que é um cenário extremamente complexo, né, estava vendo o CEO da British Airways, ele fez um pronunciamento para os funcionários, que ele falou que é uma crise que o setor nunca passou, né, na história do setor aéreo, nunca teve uma crise tão drástica, tão grave quanto essa, né. Porque é um setor de custo fixo muito alto. Então, para você ter ideia, para um avião começar a dar lucro, ele precisa ter mais de 65% dos assentos cheios. Caramba. Abaixo disso, o avião decola dando prejuízo. Então, assim, você olha os aeroportos como estão hoje, né, com cancelamentos de voos, etc. E é um setor que tem um custo fixo alto, é um setor que tem custo dolarizado, né? O petróleo caindo ajuda, sem dúvida, só que essas empresas elas estão redeadas, né? Elas estão com um petróleo já comprado um nível muito superior ao preço atual. Então, assim, essa queda do Acaba. petróleo vai demorar, né, para É, bater, para o ajudar efeito não no. é imediato, né? Não é, exato. Então, assim, é um setor complexo, né? Então, por isso que eu falei, caiu 80%, então é uma mega oportunidade. Putz, eu preferiria olhar uma empresa de qualidade, que tem um balanço forte, que a gente sabe que, né, que vai navegar bem aí durante a crise, enfim, ao invés de tentar comprar papéis só porque caíram, né? Acho que o Aham. investidor precisa tomar um pouco de cuidado com essa análise de falar caiu demais, então agora é a hora, entendeu? Porque às vezes o E mercado. acaba sendo uma pergunta rotineira para a gente também. E até Exato. com relação a isso, né, falando um pouquinho de bolsa, a gente começou o ano com previsões de bolsa ali de 140 mil pontos, crescimento de PIB, otimismo, todo mundo bem contente com algumas medidas ali que eram possíveis
de ser tomadas. A gente Sim. teve uma recente, ali, revisão mesmo, até mesmo do BS, vendo uma recessão técnica no primeiro semestre, cortando uma previsão de crescimento ali para 0,5%, Morgan Stanley cortando projeção de Bovespa ali para a faixa ali dos 85 mil pontos. Como é que a XP está estimando isso daí até para o final do ano? Eu sei que é uma pergunta ali um pouco mais delicada, mas para 12, 24 meses, como é que vocês estão enxergando aí o cenário? A nossa última projeção de Bovespa era 132 mil pontos, porém a gente escreveu na última sexta-feira que todos os preços-alvos, né, estão sob revisão nesse momento, dado que tem duas coisas acontecendo, né? Não só, como você falou, o Brasil entrando em recessão e aquele cenário de 2% de PIB provavelmente não vai acontecer, você vai ter impacto grande nas receitas. Ao mesmo tempo, o custo do dinheiro voltou a subir, né? Você olha o risco país voltou a subir, as taxas de juros longas voltaram a subir, então o prêmio de risco das ações aumentou, né? Então você vai ter um impacto de lucros caindo com prêmio de risco subindo. Então, só para dar uma ideia para o pessoal que está na linha, quando a gente faz as análises de ações, né, a gente estima o fluxo de caixa dos próximos anos e a gente desconta isso por um prêmio de risco, uma taxa, né, que para trazer ao valor presente. Só essa subida do risco país do Brasil, que subiu mais ou menos 2 pontos percentuais, né, foi de 1% para 3% de risco país, só essa mudança tem um impacto nos modelos dos analistas, nas estimativas dos analistas, de uns 20%. De corte dos preços-alvos, é bastante coisa. Então, assim, parece pequeno, né? O risco país foi de 1 para 3, isso parece pouca coisa, mas quando você coloca isso numa taxa de desconto, num prêmio de risco, acaba tendo um impacto grande no preço-alvo, né? Então, acho que é importante falar para a turma que está escutando, é que, assim, todo mundo olha o preço-alvo e fala, putz, essa ação está com 300% de potencial ganho. Assim, toma cuidado porque o mercado mudou muito rápido e às vezes aqueles preços-alvos não estão atualizados, né, para o cenário atual. Então acho que é importante passar essa mensagem que, olha, realmente a bolsa está mais atrativa, já tem vários papéis mais atrativos, só que o preço-alvo em si, ele vai depender do cenário tanto de lucros quanto do custo do dinheiro, né, esse prêmio de risco aí. E aí nessa linha para vocês, já chega ali, que a gente acaba escutando todo dia também, até o pessoal da nossa mesa de renda variável. Poxa, a bolsa vai chegar ali nos 50 mil pontos, qual que é o mínimo, até qual que é o limite disso? O que vocês conseguem enxergar hoje ali já de mercado? Eu acho que, assim, se a bolsa cair, a média das recessões globais dos últimos 30 anos é 60. 60 mil pontos. Esse é o valor. A gente está muito próximo disso, né? Isso no mundo atual, esse é um dia, né? Se for pegar semana passada, é mais ou menos isso. Um dia sim, outro dia não. Então... Exato. Então, assim, a gente não está tão longe disso. Se for cair, como eu falei, nos níveis de 2008, né, que foi uma crise muito maior do que a crise atual que a gente está vendo, aí sim poderia ir lá para os 50 mil pontos, se fosse cair para os mesmos níveis de preço-lucro que foi lá em 2008. 2008, tá? Né? E aí a gente fala muito dessa desvalorização que teve da Bolsa, né? E olhando em dólar, nitidamente também é uma desvalorização bastante expressiva. Sim. Com essa movimentação até mesmo dos mercados globais, a gente começa, talvez até vocês que estão um pouco mais próximos, né? Começam já a imaginar uma nova entrada de investidores estrangeiros nas próximas semanas na Bolsa, nos próximos meses. Como é que vocês estão vendo isso daí? Até para o pessoal entender, porque realmente acaba tendo um reflexo positivo, né? Não, eu acho que, assim, quando você olha os dados da B3, né, de fluxo, só em março, as pessoas físicas, né, investidor individual, foi net comprador em mais de 12 bi de reais, né? Ou seja, compra menos venda, né? Então, o investidor individual continua usando esse momento de bolsa para aumentar a exposição à bolsa, o que é excepcional, né? Uma mudança de paradigma muito grande, porque no passado o investidor individual sempre era o primeiro a vender e se assustar com quedas da bolsa, e aí perdia a volta, né?
Hoje não, a gente está vendo o investidor individual usando esse momento para aumentar a exposição em bolsa, o que é legal. Sabendo que não usem alavancagem nesse cenário, não entrem em operação a termo, que você pode quebrar, enfim. Muito cuidado, gente, porque eu já ouvi de história. Eu já ouvi de história nas últimas semanas de gente que quebrou com um termo e, assim, muito alavancado, etc. Momentos de crise, de alta volatilidade, tomem muito cuidado com a alavancagem, tá? Acho que... A gente vai ter também uma última pergunta ali também para falar de bolsa, mas um paralelo que o pessoal também sempre nos pergunta, e é importante a gente ter uma visão até mesmo da parte mais econômica da XP, qual que é o novo dólar que a gente enxerga hoje, né? Para um cenário, obviamente, daqui um pouquinho de tempo mais estável, a gente está falando 4,20, 4,10, ou a gente pode assumir um patamar atual? Como é que vocês estão enxergando isso? Tá, só voltando para responder a última pergunta do investidor estrangeiro, aí eu linko com o dólar, porque eu acho que tem muito a ver. O investidor estrangeiro só em março já vendeu mais de 15 bi de reais de bolsa. Então, assim, o investidor estrangeiro continua vendendo bastante Brasil. E por que ele está fazendo isso? Primeiro, por conta do dólar, né? O câmbio depreciou demais e eles olham a bolsa em dólares, né? Então ele fala, putz, eu não sei o que está acontecendo no Brasil, eu vou vender e depois eu vejo. E aí, como está tendo um cenário de aversão a risco muito grande no mundo, os investidores estão voltando para ativos dolarizados, né? Então estão voltando a comprar os treasuries americanos, né, os títulos do governo americano, comprando ouro, enfim, comprando vários ativos com baixo risco. Então, o que acontece é que as moedas de mercados emergentes sofreram bastante, né? Ativos de mercados emergentes sofrem também nesse cenário. Então, eu acho que antes da gente, se a gente não, enquanto a gente não vir uma estabilização, não ver uma estabilização do cenário global, eu acho difícil que o investidor estrangeiro volte para cá, tá? Mas eu não acho que é necessário que o investidor estrangeiro volte de uma forma contundente para os preços dos ativos no Brasil voltarem a melhorar. Você ainda tem 6 trilhões de reais investidos em renda fixa no Brasil. Assim, quando você olha números de pessoas que investem em bolsa no Brasil, é menos de 2 milhões de pessoas. No estado, que é menos de 1% da população, né? Nos Estados Unidos é 55% da população investe em renda variável, né? Então, assim, tem muito espaço ainda para o brasileiro aumentar a exposição em renda variável e com uma Selic abaixo de 4%, a poupança vai dar menos de 3, né? 2 e alguma coisa. Então, assim, renda fixa vai dar um retorno muito, muito baixo, né? Então, o que eu vejo que as pessoas estão fazendo é isso, olhar, putz, qual que é o custo do dinheiro, o custo da oportunidade, será que esse papel em 12 meses vai me dar mais retorno que o CDI? E a verdade é que nesses níveis de bolsa, né, acho que pode ser bastante provável, né, que vários papéis, se não a maioria deles, bata o CDI em 12 meses, né? Então, acho que isso é bem interessante. Aí, voltando para o dólar, acho que tem 3 coisas, né, afetando o dólar. O primeiro eu já falei, que é o cenário de aversão a risco no mundo, né, aumentando, e aí os investidores voltando para ativos dolarizados, né? Então, o movimento das moedas de mercados emergentes contra o dólar, todas apanharam, tá? Acho que o real brasileiro não foi uma exceção, só que o real caiu mais que outras moedas, né, de mercados emergentes. E por que caiu mais? Aí acho que você tem outros dois fatores que são um pouco mais locais. O primeiro deles, talvez mais importante aqui, o diferencial de taxa de juros meio que foi embora, né? Lembra, o Brasil tinha taxa de 2 dígitos, né? Exatamente. E agora está com uma taxa abaixo de 4. Então, aquele capital especulativo que vinha para o Brasil comprar ativos de renda fixa, né, e depois saía, essa operação morreu hoje em dia, né? Não faz sentido nenhum o investidor estrangeiro vir para cá para comprar ativo de renda fixa, porque hoje a renda fixa brasileira paga muito pouco, né? Então a gente viu uma saída de capitais muito grande, né, da renda fixa, o que não é ruim não, tá? Porque esse capital, um capital que ele entra e sai, enfim, é um capital que não está aqui investindo em empresas, não está investindo em projetos, não está gerando empregos, né? Então, assim, acho que é uma correção que aconteceu, né? Mas que também fez com que o câmbio depreciasse bastante. E a terceira e última coisa é que
a conta corrente brasileira, né, o balanço de pagamentos né, de divisas, ou seja, entrada de dólares versus saída de dólares no país, ainda está bastante deficitária, né? A gente ainda vê muito mais saídas de dólares do que entrada de dólares no país. Com o câmbio a 5, provavelmente a balança comercial começa a melhorar, né? Ou seja, as importações vão diminuir, as viagens de brasileiros no exterior vão diminuir e ao mesmo tempo que as exportações começam a melhorar. Então, talvez esse jogo comece a mudar e isso, né, atraia mais divisas, né, mais dólares para a nossa economia. Então, assim, eu sempre falo que dólar é o ativo mais difícil de prever, né? É praticamente impossível prever o dólar, porque são tantas variáveis, né, que impactam a cotação, que é extremamente difícil saber onde vai. Acho que a mensagem que eu daria aqui em relação ao dólar é que os fundamentos ainda indicam dólar forte no mundo, tá? Justamente por esse cenário de aversão a risco e os investidores migrando para ativos, né, dos títulos americanos, enfim. Então, eu ainda não vejo um cenário que o real dólar volte para 4,10, 4,15, como você mencionou, né? Acho que o modelo de equilíbrio dos economistas, se eu não me engano, tá, do Marcos Rosla, do nosso economista, indicava algo como 4,50, 4,40 no momento, mas eu preciso... essa conta ela varia bastante, tá? Muito Mas dinâmico, muito dinâmico. exato, muito dinâmico. Mas vai chegar lá? Não sei, né? Vai depender muito desse cenário global, o que acontece, né? Desse cenário de aversão a risco, etc. E ontem até mesmo, então se a gente fosse fazer um compilado, né? Ontem com a decisão do Copom, né, de ter mais uma redução em corte na taxa de juros, indo para 3,75, dado esses fatos que você estava comentando com a gente da Bolsa realmente está barata em dólar, talvez realmente para as Sim. pessoas que têm um pouquinho desse conceito mesmo de planejamento financeiro, de buscar o investimento como ativo de médio e longo prazo, a bolsa está barata e a visão da XP é uma visão positiva de entrada nesse momento? Sim, sem dúvida. Agora, lembra com a cabeça de que pode cair um pouco mais ainda. Então, por isso que a gente vem falando. Fragmentada. Isso, exato. Vai comprando aos poucos. Tem aquela lista de ativos de qualidade, né, de empresas que você tem segurança de que vão sobreviver a esse cenário, que não vão ficar pelo caminho porque tem uma dívida muito alta, né? Então, assim, como eu falei, olha para esses ativos que você sempre quis comprar, ativos de qualidade, etc., e vai fazendo as compras ao longo do tempo. Porque ter um preço médio nessas horas é muito melhor do que tentar acertar ali a mosca, né, no menor ponto possível. É impossível acertar, né, qual é o dia que a bolsa vai bater o menor nível e é ali que você vai entrar. Assim, ninguém vai saber isso, a gente só vai saber olhando para trás, né? A gente só Sempre vai assim. saber. Eu ia falar Isso. justamente isso, que foi o paralelo que talvez a gente possa fazer com o estudo que vocês divulgaram há pouco tempo com relação à crise de 2008, né? Pegando ali pós o crash mesmo assim, do investidor que fez o aporte one shot e do investidor que fragmentou a entrada durante 6 meses, né? E o Muito resultado legal aquele disso, relatório, né? aquilo lá ficou uma coisa muito bacana. A gente mandou para alguns clientes ali que estavam questionando essa entrada, esse horário de entrada. O pessoal Sim. da nossa mesa de renda variável sempre comenta isso mesmo, falou, olha, realmente é muito improvável e difícil a gente falar, poxa, entra ali com 50% do seu capital, 30% do capital direcionado para ativos de maior exposição, mas essa entrada fragmentada, no fim do dia, é a que acaba trazendo o preço médio e mais atrativo. Isso. O Exato. pessoal até fez uma pergunta de ativo especificamente, talvez o BOVA 11, né? Seria uma Eu vi entrada, aqui. seria uma sugestão para Sim. diversificar, né? Acho que o BOVA 11, assim, você está comprando o índice, então você mitiga muito esse risco de balanço, né, da empresa específica, né, passar por uma questão né, de dívida que ela não consegue rolar, enfim, acho que tem coisas interessantes em comprar o índice porque você está comprando, né, todas as empresas ao mesmo tempo, etc. Eu gosto de comprar índice quando você pensa em prazos muito longos, tá? Então, quando você pensa, vou investir na bolsa para os próximos 30 anos,
quais as empresas que vão ser as ganhadoras nos próximos 30 anos? Não tem a menor ideia, né? Só que você comprando o índice se autoajusta, né? Para as melhores empresas daquele momento, né? Então, por que eu digo isso? Porque se você olhar a composição do Ibovespa 20 anos atrás e a composição do Ibovespa hoje, acho que tirando Petrobras e Vale e Itaú, assim, é muito diferente, né? É completamente diferente do que era no passado. Então, o que eu quero dizer com isso? O índice ele acaba sendo muito parecido com um shopping, né? Porque você vai no shopping, você não vê mais loja de vinil, né? Loja enfim, de fita cassete, não tem mais, né? Você tem uma série de lojas que foram morrendo ao longo do tempo e o shopping troca por varejistas que estão melhores naquela época, né? Estão se destacando. O índice é a mesma coisa, né? O índice é exatamente a mesma coisa. Ele pega ali as empresas que tem, no caso do Ibovespa, as empresas que têm mais liquidez, no caso do IBX são as maiores empresas, né? Por valor de mercado. Então, ele acaba fazendo essa seleção automática e ele vai se autoajustando. É claro, se você quer fazer a sua própria distinção de empresa, eu gosto mais dessa empresa do que a daquela, etc., aí vale investir direto, ou se você não tem tempo de fazer isso, tem gestores que são muito craques no Brasil, né, que vocês podem comentar, enfim, tem muitos fundos que comprovadamente bateram o índice por muito tempo, né? Eu acho que o Brasil tem um time aí de gestores profissionais de fundos excepcional, né? Então, também é interessante pensar em fundos né, além de comprar o BOVA11 ou comprar o índice. A gente falou muito recentemente, né, trabalhando aí tanto na diversificação de portfólio como de exposição mesmo a risco, produtos como COI, produtos como o próprio índice BOVA11 ou então operações estruturadas, usando derivativos mesmo como hedge, justamente de proteção, pensando no médio e longo prazo, né? Bom, mas eu acho que de maneira geral, Fernando, eram mais essas as dúvidas principais, principalmente dos nossos clientes, dos assessores que pegaram esses feedbacks. A gente gostaria, em nome da WFlow, de agradecer a presença com bastante informação para o pessoal. A gente quer reforçar para o pessoal que, nesse momento, é muito importante vocês se aproximarem dos assessores de investimento para tomar decisões que são adequadas ao perfil, porque a gente pega ali no histórico 2016, 17, 18, 19, eu sou agressivo, eu gosto de bolsa, eu vou entrar em bolsa, e aí pega 2, 3 meses como esses que a gente viveu, que a gente não sabe o dia de amanhã, realmente é um pouco assustador. É importante que a gente tenha esse alinhamento e a gente está à disposição para ajudar os nossos clientes. A gente, como a XP, né, a gente tomou todas as medidas possíveis para respeitar realmente esse momento mais sensível, fazer o nosso trabalho de home office, realmente estar disponível para os clientes de manhã, de tarde, de noite, para trazer informação de qualidade, não misturar especulação com informação de conteúdo e principalmente contar não só com os assessores, mas também com o suporte da WFlow, da mesa de renda variável, para a gente passar esse trabalho, esse momento um pouquinho mais turbulento e construir estratégias pensando num cenário de longo prazo. Fernando, alguma última mensagem que você queira deixar para o pessoal? Acho que falar para o pessoal para acompanhar os nossos conteúdos lá em conteúdos.xpi.com.br, que lá tem todos os nossos relatórios, análises, enfim, tá tudo lá e a gente está fazendo vários conteúdos especiais, mesmo trabalhando de casa aqui, a gente continua a 300 por hora para ajudar vocês nesse momento, né? Porque acho que o mais importante, você falou, não sumir nessa hora, né? Não falar, eu mandei comprar a bolsa e agora eu não posso... Não, pelo contrário, a gente está aqui para falar o que está acontecendo, para trazer notícias lá de fora, trazer o que a gente está achando para ajudar vocês nesse momento importante. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Atingimos aí Valeu. 40 minutos de live e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa noite.